Acho que ainda é bom dia a todas as pessoas presentes. Começo por pedir duas desculpas antecipadas. Primeiro, porque vou ficar sentado, porque dá mais jeito, na verdade. E segundo, porque pode ser uma apresentação chata, né? Porque é um sociólogo a ver os processos urbanísticos e depois das duas apresentações já feitas, mais light, micro, diretamente com as pessoas, e eu vou falar assim do espaço numa perspectiva mais macro. Bom, como eu disse, eu não sou arquiteto, mas dialogo com vários arquitetos, com geógrafos e por aí, devido à minha pesquisa, mais concretamente estudos urbanos, mas de uma forma peculiar de olhar a cidade, a partir da violência urbana. Não é? Mais concretamente, a forma como o tráfico transnacional de cocaína, que passa pelo paralelo 10, também acaba, de certa forma, por influenciar a forma como nós fazemos a cidade. Pronto, é disto que eu parto, não esta apresentação em particular, mas é o meu olhar sobre a cidade parte, portanto, deste ponto. E isto trouxe só para trazer mesmo, porque eu tinha de trazer umas imagens. A minha pesquisa é, de facto, a partir da praia, embora tendo participado, tendo colaborado com os outros bairros, permitiu-me também ler a cidade do Mindelo. E o que eu reparo, e atenção, esta fotografia que eu depois tenho do Mindelo está desatualizada, atenção. É de 2020 e é preciso dizer que, mesmo falando também na questão da expansão urbana das nossas cidades, tem um antes e um pós-pandemia. É preciso ter isso em conta. Houve um processo muito mais acelerado no pós do que antes. Porque antes era mais lento, mas era acelerado. Olhando para a cidade da praia, a forma como cresceu, tem dois marcos, que sempre está ligado ao crescimento urbano, a questão da independência, porque era necessário construir casas, no fundo, para as pessoas que vinham da cooperação, né? E depois as pessoas que vieram do interior e das outras ilhas para a praia. Portanto, o marco da expansão começa logo em 75, que não está aqui, mas depois, a partir da liberalização económica nos anos 90. E Mindelo, pronto, é isso. Não há, isto é documento do Ministério da Infraestrutura, de certa forma, e se Mindelo fosse atrás, fosse também nos anos 70, como estava na praia, era idêntico, no fundo, a expansão. Era um pouco isto. Isto para dizer o quê? Que a grande preocupação governamental em Cabo Verde é o informal. Não deixa de ser legítimo, não questiono isto. Porquê? Porque há este conceito de cidade informal. O NHabitat fala, e o NHabitat, de certa forma, acaba por instituir um conceito de assentamentos informais. Não é? Tem muitos nomes, eu acho que o mais correto seria autoproduzidos. E eu prefiro chamá-lo de territórios de resistência, que não tenho tempo para explicar porquê, porque íamos à história, não é? E só isso dava uma outra conferência. E cidade informal, pronto, é uma visão, quanto a mim, eurocentrista, que não serve para entender, no fundo, aquilo que o Nuno estava a falar antes, não serve para entender os processos de urbanização dos países do sul global, mas também dos países do norte global. Não é só do sul global, porque fazemos, às vezes, estas divisões, mas quando falamos do pós-colonialismo, na questão urbanística, é aqui, mas também é no norte, porque há esse processo de imigração. Quando falamos no Portugal das Covas da Moura e por aí, também estamos a falar nesse mesmo processo, ao contrário. Pronto, estes são vários conceitos que existem, que eu não vou entrar em pormenor, é só mesmo para verem.
Mas Andréa Moassab, que é uma arquiteta brasileira que esteve em Cabo Verde durante muitos anos e criou, juntamente com a Pati, a Naori, um ciclo, pela primeira vez, arquitetos a discutir, neste caso na cidade da Praia, a discutir cidade, a discutir urbanismo, não é? E ela tem um texto interessante que é a Cidade Fissurada, 2008, que ela diz isso, não é? Que, na verdade, nós temos essa ideia de que nomear cidade apenas os espaços formais, não é? De alto padrão económico. Não é? Como que se a Fralda não é cidade, ou que o Baixo Praia não é cidade, na questão da cidade da Praia. Portanto, o que nós temos, quando eu falo da cidade fracionada, é isto. Mas é uma realidade que, na verdade, não existe. Não é? Mas é uma percepção, que é institucionalizado. Pronto, é preciso institucionalizar alguma coisa, é preciso dar o nome às coisas e, normalmente, aparece estas várias definições. Eu não vou entrar em pormenor aqui, mas eu coloquei aqui, depois para explicar mais à frente. A foto aqui é do conjunto habitacional Casa para Todos, da Chada Limpo, o maior conjunto habitacional de Cabo Verde. Agora, há pressas, na véspera de campanha, estão a construir mais 3 blocos. Não é? Mais 3 blocos, deve ter para aí 500, acho 500 habitações, e vai construir mais 3 blocos desses. Está a construir para ser ignorado antes de maio, pronto, que é a nossa dinâmica também. A cronologia dos projetos, é preciso dizer isto. Eu costumo falar que não há políticas públicas em Cabo Verde. Há políticas de projetos. Não é? O que eu quero dizer com isso? É que nós temos, sim, projetos que são contínuos, mas descontinuados. Okay? Sem abusar assim da palavra. São contínuos, de facto. Porquê? Eu podia ir mais atrás, mas anos 90, privatização, programas de ajustamento estrutural, há um boom do crescimento. Não é à toa, como vemos à frente na expansão da cidade da Praia, Mindelo é igual, mas mais na Praia, obviamente, por questões da centralidade, como se falou aqui. Praia aparece como um espaço de atração, mas que não é só um espaço de atração, é atração sim, mas também é um espaço de expulsão, ou seja, de refúgio de quem é expulso indiretamente do campo. Porque não há infraestruturas no campo, neste tempo colonial, muito menos depois, não é? E depois, a partir dos anos 2000, nós começamos num discurso, a partir da cidade da Praia, de um presidente de Câmara específico, Felisberto Vieira, transformar Praia num Dubai da África. Depois foi tendo vários nomes, já se falou em Nova Iorque, em Lisboa, em Paris, e em Singapura, já se falou em vários nomes, mas que era, de facto, uma doença, digamos assim, no continente africano nos anos 90, que alguém chamou de síndrome de Dubai, no fundo. Não é? E quando olhamos a atual urbanização cabo-verdiana, esta tem um ponto de partida, 2008, a partir de uma campanha, de um slogan de campanha Praia para Todos, que depois transformou no Cabo Verde para Todos. E atenção, não estou a criticar, acho muito bem, de facto, que nós que vivemos na praia era preciso, de facto, mudar aquilo. E isto desenvolve em 2 formas. Repressão, implementação a sério da política de tolerância zero, que tal e qual começou nos Estados Unidos, depois foi internacionalizado no México, se aplicou aqui em 2008. Qual é a primeira ação? Expulsão das habitantes dos centros da cidade. Um processo de gentrificação. Não é? Mas tinha um outro lado. Inclusive, de um programa Prasimp, que veio transformar, no fundo, quando se fala de Pra sai do Prasimp, de certa forma. Prasimp era uma forma de aceitar que 80% da cidade é dita informal, neste caso praia, vale para o Mindelo igual, 99% é extralegal, porque o formal também não é bem legal, de certas formas. Então, há esse conceito de extralegalidade, e praia 99% é extralegal. E era preciso, então, esse projeto para sempre que servia de quê?
No fundo, era regularizar, era corrigir. E é positivo. Não estou aqui a dizer que não é. É positivo. E isto vem acasalar com a perspectiva mais global da UN Habitat em 2015, através da nova agenda urbana. Não é? Através da nova agenda urbana, que depois é criar em Cabo Verde, em 2016, uma Comissão Nacional de Habitat 3 para resolver um problema típico cabo-verdiano, não é só cabo-verdiano, mas é cabo-verdiano, que até hoje não foi resolvido, que é a articulação. Não é? A Comissão Nacional de Habitat 3 seria o quê? Articular os vários ministérios, as várias entidades, para que as coisas funcionassem. Porque nós somos uma sociedade muito fragmentada, sempre fomos e somos e continuamos a ser. E pronto, e aí vai à frente, eu não vou entrar, como disse, em pormenor, e outros bairros nascem dentro do PRA. Depois há uma mudança de governo, há essa continuidade, porque as coisas foram evoluindo, desde dos anos 90 para cá, mas descontínua, porque as agendas foram mudando. Porquê? Porque, infelizmente, nós não temos agenda. Só por isso. Porque nós adaptamos as agendas dos outros. É Luxemburgo que vem com dinheiro, é Portugal que vem com dinheiro, é o UN Habitat que vem com dinheiro, é a União Europeia que vem com dinheiro, e nós adaptamos e vamos, como disse numa conversa eu e o Nuno, há uns anos, há um ano e meio, acabamos por ficar, né, na política de casa de tambor. No fundo é isso. Resumidamente. A casa de tambor da política. No fundo é isso. É isso que vamos fazendo. Nós olhamos aqui a apresentação do Nuno, espontâneo, vai-se fazendo, mas a nossa governação é isto. De facto é isto. Vamos fazendo e vamos ver onde apanhar dinheiro. E fazendo, não é? Eu trouxe isso só para curiosidade. Quando se fala do informal, quer dizer que tem o formal. Morar a fralda, riba praia, baixo praia. E no fogo, como eles dizem fora, e já não lembro o termo de Praça de São Filipe que eles usam. Se olhamos o nível de conforto, atenção, isto é subjetivo, isto não é objetivo. Porque só parte de uma parte e é subjetivo. Quando eu vejo as casas que a Karina apresentou, isto é, podia ser, até ser, naquelas mulheres, se forem perguntadas, diziam não, que o nível de conforto é muito alto. Não é? Pronto, mas, portanto, isso é subjetivo. Mas trouxe por curiosidade. De facto, quando olhamos 2010 a 2021, percebemos que a percepção dos moradores, né, do seu nível de conforto baixo diminuiu e alto aumentou. Ligeiro, mas aconteceu isso. E se formos medir isto pelas centralidades e periferias, na praia é o que nós temos e no Mindelo é o que nós temos. Ou seja, supostamente, se formos dizer que isto é a centralidade, que não é, obviamente, mas se formos dizer, é onde nós estamos. No Mindelo é onde nós estamos, é essa zona. Não é de facto. Mas, como eu disse, isso só por curiosidade é que eu trouxe. Não quero dizer alguma coisa para nós fazermos análise, mas não é objetivo. São coisas subjetivas, dizer que a centralidade está na Prainha, Monte Babosa ou na Cidadela. E, como dizia André Monsapo, se querem discutir o clandestino, não há bairro mais clandestino em Cabo Verde que não a Cova Minhoto. Não é? As casas são a diferença. O Nuno Lobo, que é um arquiteto em Santiago da Praia, diz uma coisa muito interessante. Qual é a diferença entre o Safente e Cova Minhoto? Eu vos pergunto, qual é a diferença entre o alto, como é que é? Baixo João Évora e Santa Filomena? Quem está lá dentro, como o Rosário gosta de dizer, quem mora lá, mas não é só isso. Quem mora lá dentro, não é? E pronto, e a forma como as pessoas, de facto, constroem o seu imaginário de viver bem. Aconteceu a mesma coisa quando eu coordenei o City Rap, quando houve um encontro aí com técnicos, e na praia fazia diferença do risco, não é? Toda a encosta da encosta da Achada Grande Frente, Ponta d'Água e por aí, que no imaginário
pobre, e depois a encosta da Xandareia. A diferença, quem tem dinheiro constrói uma melhor base. Se a chuva, é preciso uma chuva muito mais violenta para derrubar, é só esta diferença. Os modos de ocupação são idênticos. E há uma coisa, é que no Cova Minhoto e Santa Filomena também há uma outra coisa que as pessoas têm que os outros não têm, têm connection. Isto é muito importante numa sociedade como a nossa. Eu percebo, de facto, as cidades da praia e Mindelo, também praia muito mais, como cidades esquizofrénicas. E isto sai de duas pessoas, eu, sociólogo, e um colega meu italiano, Lorenzo Bordonaro, que é antropólogo. Isto é uma reflexão a partir de quem estuda a violência. Foi uma conversa entre nós, que depois foi apropriada por uma outra antropóloga também que estuda a violência, a Silvia Stefani, que faz essa definição. Porque, no fundo, o que é que nós temos? Quando olhamos para o Mindelo, o que é que nós temos? Temos uma estrutura urbana onde não há fronteira entre a riqueza e a pobreza. Não há essa fronteira. Está lado a lado, de facto. E a questão não tem a ver com planos. Tem a ver, sobretudo, com o jogo do mercado fundiário, não é? E segregações socioculturais e económicas do pobre e do rico, porque o rico também se atasta a auto-excluir, não é? E como diz a Stefani, no fundo o que destaca-se nas nossas cidades, salientando melhor salientando Praia e Mindelo, são desigualdades sociais urbanas. No fundo são as desigualdades e relações de reciprocidade e dependência. Não é? Porquê? Porque atividades legais, a senhora empregada doméstica que vai trabalhar ao lado, normalmente na praia, não sei aqui como é que é, mas na praia, quem trabalha em Palmarejo normalmente mora ali no Vale do Palmarejo, mora na Bela Vista, mora Simão Ribeiro, por aí. Quem trabalha na praia mora do outro lado. No fundo, é que essa velha relação entre sobrar e fungo, citando ali o Gabriel Mariano, é um pouco nessa lógica. E, portanto, estamos dentro de uma atividade legal, mas o centro precisa, claramente, da periferia, que é mesmo ali ao lado, não é? De facto. Ilegal. O peixe, há mercado de peixe, estou a falar da praia, mas o peixe que as pessoas vão vender na porta. Que é melhor, vem lá trazer o peixe, é ilegal, não é ilegal no sentido informal, não é? Não que seja ilegal, mas depois o ilícito. Não é? O ilícito aqui, pronto, nós estudamos tráfico de droga também, e essa lógica do consumidor e do vendedor. Há esta dependência, né? Dos copinhos de leite e dos meninos do gueto. Pronto, na questão aqui do tráfico em si. Não é tráfico, consumo. Não é? Portanto, para nós, não há essa fronteira. Depois, aqui a foto que eu tenho. Temos aqui o Palmarejo e, no fundo, aqui embaixo temos o Fonton, né? Vale do Palmarejo, que foi requalificado ou qualificado, mas aqui embaixo, ali na foto, é a zona mais pobre. E atenção, olhamos para lá e vemos pobreza, mas não são pobres. Eles são donos de 14 hortas que estão aqui e que, no fundo, vendem para a cidade da praia. Eles têm dinheiro. Muitas vezes, alguns deles têm mais dinheiro que quem mora cá em cima. Agora, não tem esgoto, roubam luz. Mas porquê? Roubam luz não porque não têm dinheiro para pagar e eles querem. Só que há esta burocratização e nunca mais chega. Só por isso. Portanto, as coisas são muito mais complexas do que aparece. Daí esse termo que criamos assim, ali mesmo, juntamente com os gangues, foi assim uma coisa colaborativa até, de cidade esquizofrénica, que a Sílvia tem um texto sobre isso. Ela tem um artigo que ela fala de praia, cidade esquizofrénica. Qual é a ambição? A ambição começa, claramente, com o no habitat, a definição, mas que é levada ao extremo, mais recentemente, com os financiamentos do Banco Mundial, que é pensar, no fundo, a cidade como uma unidade espaciais de projetos,
mas no fundo um promotor empreendedor, alguém que cria um marketing forte para atrair investidor e o investidor vem e faz o que quer. No fundo é isso, não é? E é voltar há 500 anos atrás. Esta plataforma, isto é, Mindelo foi criado, não há 500 anos atrás, muito mais recentemente, mas também nessa lógica, não é? Da plataforma de circulação de serviços. Não é? Antes era o que era e hoje exportamos outras coisas e acabamos também por transformar noutras coisas. E se antes o ideal era isto, o platô, ou a morada, digamos assim, não é? Hoje já nem se sabe. Hoje nós usamos um termo nos estudos urbanos que é urbanismo McDonald's. Não é? É o que encontras em Paris, o que encontras em Nova Iorque, o que encontras no... É isto. No fundo, é isto e que não acho muito interessante. Para chegar aonde? Esta perspectiva é de longe. O Pedro Marcelino tem uma tese de mestrado. Finais de 2000, ele estuda não a questão urbana, mas ele estuda os imigrantes oeste-africanos e a sua relação com os cabo-verdianos. Santiago, Sal, São Vicente, por aí. Pedro Marcelino é a primeira pessoa que traz, do ponto de vista académico, traz o conceito para Cabo Verde de gentrificação. Ele tem um capítulo na tese dele, que é um livro hoje em dia também, onde ele fala de uma política de algarvização do sal. Ele fala isso em 2000 e finais dos anos 2000, hoje falamos de outra coisa, mas que, de facto, ele fala de sal como uma ilha gentrificada. E quem conhece Santa Maria sabe o que é que eu estou a falar. Não é? Ele falou do sal, mas podia ser hoje em dia Boa Vista, e hoje Praia e Mindelo também entram nessa lógica. E hoje temos turistificação, a questão das nómadas digitais, que traz um custo depois, não estou a falar mal, acho até bem, não é? Mas a forma como é feita que está errada, do meu ponto de vista. E a herbibidificação. Isto é interessante também porque há uma democratização, atenção. Se antes víamos o turista apenas na morada, ou no platô, ou na casa da praia, ali naquela zona que eu chamo eixo centro-sul, que vai do platô até a Orla Marítima, até o Palmarejo, hoje encontramos turistas hospedados em Xandalicrim, no Tira-Chapéu. Não é? Isto é uma democratização de espaço deste processo. Atenção, mas isto acaba por trazer um custo de quem vive na cidade. Não é? E acho bem a dinâmica, mas não há um acautelamento institucional, ou seja, estatal. E isto é que preocupa às vezes, e isto também que explica porque é que nós temos o quê? Um urbanismo bling-bling. Atenção, o urbanismo bling-bling é um conceito que nasce numa discussão em França, no tempo do Sarkozy, que consolida-se recentemente enquanto um conceito académico, mas que foi buscado no rap. Né? Quem conhece a cultura do hip-hop sabe que o bling-bling é ostentação. Não é? No fundo, é a preocupação em ter e parecer mais do que viver. Não é? E o bling-bling, o urbanismo bling-bling tem 4 características, que são estas. Não é? E quando eu olho para o Mindelo, é o que eu vejo. Arquitetura de assinatura. Um grande arquiteto internacional faz um projeto sem nunca esteve cá. Está uma pessoa aqui, que se calhar depois pode falar depois, a Ivete, que a tese dela é sobre aquela elaboração que já nem sabe o que é que se faz com ela, que é o Joe. Né? O Joe enquadra-se num projeto maior, que é a Grande Frente Marítima da Praia, mas quem desenhou muito daqueles edifícios é um grande arquiteto espanhol que nunca pôs os pés em Cabo Verde. Né? E isto acontece. Não é? Portanto, mas pronto, é aquele arquiteto. Então dá um nome, não é? Dá um nome e entra, portanto, nessa questão de grandes edifícios faustosos, digamos assim. Depois, a questão dos enclaves fortificados, isso. Atenção, esta foto é de 2022. Hoje,
há mais casas lá em cima e as casas cá em baixo estão a subir para cima. Não é? Mas são os enclaves fortificados. Os enclaves de luxo. Quando eu vejo Bahia, John Évora, eu vejo uma transformação desse tipo. Porque já não estamos a falar do centro, ou seja, do subúrbio americano, da escola de Chicago, né? Longe, do inner city. Não, aqui é mesmo lado a lado. A mancha não é da pobreza, mas a mancha é das desigualdades. Aquela mancha, muita pobreza misturada aqui também, e lá em cima, no caso da praia, é assim, porque praias, no fundo, são machadas, não é? E permite isto, não é? E, portanto, aqui é um enclave. Hoje, para subir cá em cima, eu não posso. Mas, atenção, isso é privado. Bahia, João Évora, não é. E aqui fica é semi-privado. O Ilhéu de Santa Maria era para ser semi-privado, mas o enclave semi-privado, nós conhecemos essa Real do Sal e da Boa Vista na questão das praias, não é? E sabemos como funciona. E depois é uma estetização urbana, ou seja, mostra-se a rua de frente, mas a rua de trás é o que é, não se preocupa com a rua de trás, não se preocupa, porque o turista a priori não vai ali atrás, ele fica aqui nos centros históricos. E isto tem uma parte positiva que é interessante, porque há depois requalificação dos centros históricos, isso é muito importante de facto, questão da memorização da história, mas são meramente projetos estetizados. E depois a gentrificação acelerada, que é o que estamos a ver, que empurra a foto que o Nuno mostrou ali como é que é? Canelona. As casas de lata estavam cá em baixo, mas conforme vai-se consolidando, eles não conseguem pagar a renda e vão subindo. Na praia, quando falamos de Simão Ribeiro, é a mesma dinâmica. Depois da pandemia, tiveram, porque são vendideiras ambulantes e a maioria daquelas mulheres são vendedeiras ambulantes, empregadas domésticas, elas não conseguiram suportar a renda e tiveram que ir fazer as suas casas, portanto, nas ribeiras. E, no fundo, estamos a transformar as nossas cidades aquilo que o Fanon chamou a atenção em 1961. Não é? Como um espaço de reservas urbanas europeias patriados, cogerida por uma burguesia colonizada local. É isto que está a acontecer, de facto. Acelerando, isto já está no fim, praticamente. Então, para mim, isto é para mim, enquanto alguém que pensa a cidade a partir do tráfico, atenção, é bom dizer isso, da violência também, da violência urbana. Quando nós falamos qual é a nossa questão urbana em Cabo Verde, para mim são estes três. Para mim. Okay. Crise habitacional. A Karina falou uma coisa interessante, acho que, não sei se, não é a Karina, mas na sequência dela, acho que foi a Vera, já não lembro quem falou, mas falou-se aqui, da questão do abrigo. Já não lembro quem falou, mas falou-se da questão do abrigo. Se em Cabo Verde não houvesse essa flexibilização, 80% da cidade morava na rua. Ok? É para terem isso em conta. As pessoas vão para as ribeiras não porque querem, são empurradas para as ribeiras. E como aqui ainda há essa flexibilidade, devido à nossa cultura, de certa forma de fazer o espaço, então ainda temos essas... Portanto, há uma crise habitacional, de facto, não é de hoje. Fala-se muito agora da crise habitacional por causa da turistificação. Não, sempre foi. Sempre houve esta crise habitacional. A gentrificação da orla marítima é um problema atualmente. Quando eu vejo para o Mindelo é o que eu vejo, quando eu vejo para a praia é o que eu vejo, quando vejo para o Sal é o que eu vejo. Não é? A expulsão dos pescadores, quem olha Gamboa, é isso. Eles foram expulsos, estão a ser expulsos cada vez mais, sobretudo os bairros pescatórios. E esta discussão, a partir da resiliência urbana, pode-se pensar também a questão da ocupação das ribeiras, do risco. Portanto, é tanto o risco ali na costa como é na ribeira, não é a mesma proporção, mas é a mesma lógica. E temos cada vez mais problemas de mobilidade. Isto aqui não no Mindelo, mas falando da praia. Okay? O que leva a um conceito que hoje se trabalha, que é a trombose urbana. Trombose urbana, o que é? Muito simples. Congestionamento urbano. O congestionamento urbano na praia, hoje para sair às 8 da manhã da Cidadela para ir para o platô, no mínimo 40 minutos. Mas não é porque há muitos carros, mas é porque não há acesso. Porque nós, durante muitos anos, fizemos uma política de loteamento. Esquecemos até das calçadas.
ali na Cidadela, quando nós se fomos ali às 8 da manhã, fora da rua principal, as pessoas andam no meio da estrada. Não há calçada. Há extralegalidade. O projeto tem, o plano está lá bonitinho, mas as pessoas acabam por ocupar a calçada e faz varanda. Isto é cultural. Tem explicações, mas isso não vamos entrar por aí. Depois a questão da ausência das zonas verdes e, claro, de repouso. Mas o que eu disse tem a ver com uma coisa essencial, que a Rosário fala muito, provavelmente vai falar amanhã, que é desigualdade de direitos. No fundo, estamos perante desigualdade de direitos. É isso. Não é? São desigualdades de direitos. E depois, o estado de exceção jurídica urbana, mas seletiva. Porque se há muita repressão nas ditas casas de tambor, não há repressão. Nós sabemos o que está a acontecer na praia com aquela construção ali em Cova Minhoto. A Cova Minhoto foi pensado, Cidadela mais concretamente, é um plano para casas até 3 edifícios. 3 ou 2? Pisos, ou seja, edifícios, pisos. E está-se a construir 10. A rede urbana não aguenta. Alguém disse-me uma vez, alguém de responsabilidade política, institucional mais que política, disse: isto vai se transformar num rio de porcaria. Porque isto vai arrebentar. E já começou. Quem anda naquelas estradas que foram feitas vai perceber que agora está umas águas esquisitas que não sabe bem de onde. Já arrebentou. Não aguenta. Ok? Mas ali já não há esse problema. Portanto, há uma tripla falha. Há uma falha de uma agenda que não existe uma agenda própria. Há uma agenda, mas não é nossa. Há uma falha na gestão do espaço urbano. E há uma falha de fiscalização. Mas eu meti uma quarta que falou-se aqui, que é a responsabilização. Porque também ninguém responsabiliza. Ninguém se responsabiliza. Não é? Porque o maior crime em Cabo Verde é crime de omissão. É este o nosso crime, o crime de omissão. É mais todo tipo de crime que existe em Cabo Verde. E porquê é que isto acontece? 2 coisas que eu vou falar rapidamente. Primeiro, governação furtiva é um conceito que se fala nos estudos urbanos críticos, a perspectiva sul-global, África mais concretamente até, e Índia, porque o conceito surge na Índia e depois foi apropriado, que é as redes existem, de facto, canais informais de negociação com o Estado e do planeamento urbano, o que explica porque é que muitos planeamentos não são daquela forma. A questão eleitoral, o momento eleitoral é um deles, já se falou aqui, não vou entrar por aí. Não é? Depois os grupos de investidores, que são grupos de pressão. Grupos de pressão são investidores, mas também é aquela malta, aquela organização, aquela sociedade que faz força e que vota. Não é? E depois, nós temos também, eu estou a falar da praia, não estou a falar do Mindelo, isto eu assumo que eu estou a falar da praia, depois se quiserem pensar isso no Mindelo, vocês é que sabem, tudo bem, mas há uma máfia de desenvolvimento do processo de ordenamento do território. Há uma máfia, de facto, que no estudo do tráfico de droga nós falamos de cook-smurfing. Eu vou explicar o que é isso, muito rapidamente. O dinheiro da droga é preciso ser lavado. Ok? E o que é que acontece? Os traficantes criam empresas fechadas. Com conluio de quem está no Estado. O crime colorinho branco. E depois, o dinheiro da droga é distribuído lá fora. E vem em forma de remessas, muitas vezes, mas nem só. E o dinheiro é distribuído e as casas. Isso leva à crise habitacional. Porquê? Por uma razão muito simples. As casas na praia, um apartamento na praia hoje em dia, são 20 mil contos para cima. Na praia, quer dizer, no Palmares, né? 20 mil contos. Mas quem tem esse dinheiro? Aquelas casas, a maior parte, estão vazias. Ou então vai para o Airbnb. Que nem sempre são ocupadas a toda hora. Mas a questão, o importante é que é lavar o dinheiro. Não. Isto começou na Colômbia, nos anos 80, quem lê essa literatura sabe, portanto, é o que está-se a passar também. Portanto, não é só a questão da turistificação, da airbnbização, tem a ver com este foco maior, já deu a hora, eu sei, mas só para explicar isso, o presente e o futuro, o que é que eu penso?
Eu acho que devemos ter uma outra abordagem. Outros bairros é um exemplo, mas há outros exemplos que eu já participei antes, os Xalabas na praia, e há muitos outros que eu não conheço, que eu acredito que seja. Mas tudo parte de em 2017, que eu coordenei um projeto, um programa da UN Habitat, CITREP, que eu cheguei a uma conclusão, e juntamente com a arquiteta Emma Barros, que também participou aqui nos outros bairros, e dois amigos, no fundo, o João Pedro Abreu Martins, na praia, nós pensamos uma outra forma de fazer, porque percebemos que há uma imposição de modelos de cima para baixo, já se falou aqui. Importar modelos não é mau, mas como fonte de inspiração. Há que ser criativo. Porque vive-se de políticas de projetos. Outros bairros é um exemplo, neste caso do próprio Estado, mas outros, o Xalabas era 3 anos União Europeia, depois não há institucionalização. O CITREP que eu participei, foram feitos 3 planos, foram entregues à Câmara e ao Ministério, mas não foi institucionalizado. Portanto, o problema está nessa institucionalização. E depois, a agenda, bom, isso eu já disse, mas o que eu percebi, e o Nuno falou disso, é a noção do devido tempo. Eu aprendi isto em Safente. O CITREP eram 3 meses corridos. Era interessante, mas não leva em consideração a dinâmica institucional dos técnicos em Cabo Verde. E de facto, em Safente diziam uma coisa muito simples, que é na nossa zona de nossa maneira e nosso ritmo. Ou seja, é por isso que o Nuno sempre fala de que, ele falou aqui também, não é? Que o Ministério tinha o seu tempo. Eles tinham o seu tempo e os moradores tinham outro tempo. Agora, é preciso conjugar esses tempos, não é? E portanto, eu acho que deve haver coabitação. Há que apostar num urbanismo híbrido. É possível, não é? E acho que também já está, basta de denunciar e denunciar. Nós continuamos a anunciar e a denunciar. Mas é preciso agir. É preciso agir com a implementação daquilo que eu penso de ser um sistema de governação de proximidade, que seja autónomo, pode ser regional, mas também comunitária, não é? Ou seja, uma abordagem colaborativa para chegar ao último ponto, que eu não vou falar, mas que é cidade, o direito da cidade. Porque já não basta falar do direito à cidade. Direito à cidade nós precisamos ainda, sim. Mas agora é que alargar, por causa também das questões climáticas, é preciso o direito de cidade. Porque na praia, hoje em dia, no Mindelo ainda não, mas na praia temos 4 centros. Temos o platô, temos a fazenda, muito ligado ao platô ainda, mas já está mais autónomo. Temos a Chara Santo António e temos o Palmarejo. Quem vive no Palmarejo, hoje não precisa vir para o platô. Tem os serviços, tem tudo lá, não é? E, portanto, vem mais simbolicamente, porque o platô é platô, pronto, é aquela coisa, mas é mais por isso. Portanto, é preciso apostar nesse tipo de urbanismo, de facto, e tornar o urbanismo de insurgência, que é o que existe, mas torná-lo de uma forma mais consciente, não é? E aí eu acho que é o nosso papel, aqui as 2 apresentações mostraram isso, eu tento fazer à minha maneira, numa outra perspectiva de governação, de incentivar os movimentos sociais, e eu tenho pena que a maioria dos colegas não fazem isso, querem mais porque são preocupados mais com outras coisas, legítimo, mas mostra uma lógica colonial de domesticar. Ou seja, de ir convencer o morador de que aquele projeto que nasce no gabinete é melhor para ele, mas que nunca esteve lá e nunca percebeu essa dinâmica. Desculpem falar muito, mas eu falo muito. Obrigado. Bem, vamos abrir espaço para uma pergunta, porque infelizmente estamos com o horário um bocado apertado, não é por sua culpa, Edi. Se não houver nenhuma intervenção, vamos avançar para a mesa redonda. Temos aqui. Alô, Hugo Lopes. Obrigado, Redi, pela apresentação. Para entender, seguindo essa leitura da visão da cidade esquizofrénica bipolar, há ainda espaço para pensar também o papel de uma suposta, o que chamaríamos classe média,
E qual é que é o papel dessa classe média na própria cidade, entre o baixo e o alto, nessa segregação que estavas a fazer? Em classificar a classe média em Cabo Verde, mas classe média em Cabo Verde acaba por ser a burguesia estatal, não é? Eu acho que o que nós temos temos é que requalificar, numa perspectiva muito que outros bairros fez, pensando em escala maior, mas não aquilo que aconteceu em Alta Bomba, como o Nuno ressaltou aqui. Não é? Porque cada realidade é uma realidade, cada bairro é um bairro. Bem dentro do bairro, a Xara Santo António não é um bairro. Não é? São 8 bairros. Safé não é um bairro, são 5 bairros, com dinâmicas diferentes. Não é? Agora, o que eu acho é que a dita classe média tem algum poder econômico, sim. Devemos pensar o futuro. Ou seja, na praia tem havido muitos projetos urbanísticos que estão a sair como forma de... Mesmo na Cidade Velha, no fundo ligar também, digamos, o Sul de Santiago Sul. Agora, nesses novos projetos, porque o que já está é preciso ver como é que se faz. Agora, estes novos projetos são pensados pela classe média, tem que haver uma outra forma de fazer, porque é uma planificação de raiz, não é? Ali é preciso criar espaço a essa cidade de proximidade que eu falei, que eu não desenvolvi muito, esse direito de cidade que está tudo ali, mas que não seja uma cidade dormitório, não é? Que tem serviços também. Aqui estamos a falar de descentralização total, até o mínimo, até a comunidade, não é? E o problema é que há também uma tendência de privatização de luxo. João Évora, Baía João Évora, o Monte Babosa, no Salá. Salá, um que está a surgir em Santa Maria, que tem casa de 1 milhão de euros. Essas privatizações vão acontecendo também. Não é? Vão acontecendo também. Agora é preciso coabitar. Eu acredito num urbanismo híbrido, na coabitação do que já existe, que é preciso fazer. Chamo mitologia outros bairros, assim, abuso, mas não é só outros bairros porque estamos aqui. É preciso, neste planeamento para a classe média, pensar numa perspectiva diferente e não meramente política de loteamento, que é o que se faz, mesmo dentro das EDTIs, não é? E impedir com que surja essas reservas habitacionais dos europeus e com uma elite colonizada local, que está a acontecer muito também na Ilha do Sal e na praia também, porque o Monte Babosa é um pouco isso. João de Évora não sei, mas provavelmente também vai ser. Portanto, este seria, para mim, o caminho do que eu penso.